Olá, hoje é dia 7 de janeiro de 2022. O tema desse vídeo é gratidão. Eu me senti inspirado em trazer esse tema logo no primeiro dia do ano, no qual me veio a inspiração para fazer este vídeo com este tema específico, gratidão. Eu acredito que com a explicação deste vídeo pode vir a ajudar as pessoas a terem uma maior compreensão, uma compreensão mais ampla das coisas, serem mais gratas pela vida, serem mais gratas por tudo. Eu acredito que esse vídeo irá abrir o coração para o amor das pessoas. Tudo, claro, depende que você esteja disposto a isto. Mas esse vídeo pode te ajudar nisto. Hoje, em 2022, ainda é um mundo no qual, quando você sai para a rua, por exemplo, ou em toda parte, você vê pessoas que aparentemente não são gratas pela vida, pessoas que estão amarguradas, infelizes, vivem sem alegria, sem felicidade, depressivas ou ansiosas, cheias de problemas. É claro que as condições sociais do mundo no qual está implantado atualmente, de certa forma desfavorece os humanos em muitos sentidos. O mundo no qual é resultado da consciência das pessoas, ainda se tem muitas coisas negativas que ocorrem o tempo todo. Mas, ainda assim, você individualmente pode ser grato internamente. Isso refletirá na sua vida, tanto interna, tanto externa. Refletirá para uma vida atraindo apenas situações boas e positivas e amorosas. O que eu vou explicar é que cada ser, eu, você, cada ser, aqui falando, claro, de seres humanos, né? Mas eu acredito que isso reflete também em outros seres. Mas tratando aqui de seres humanos, cada ser humano, para o seu desenvolvimento, o seu crescimento, foram necessários, no mínimo, umas dezenas de pessoas, outros seres humanos. Além disso, uma outra complexidade de coisas e seres que também foram necessários para a sua sobrevivência, sua educação, para o seu crescimento. Portanto, devemos ter a consciência de que, se hoje estamos aqui com conforto, com educação, com saúde, se estamos vivos, primeiramente só é possível, claro, que lá em cima, né, a base de tudo, Deus, Espírito, né, Ele provém isto. Ele anima tudo e todos. Sem isto, nada existiria. Mas no mundo dos fenômenos, ou seja, abaixo disso, ainda assim é necessário diversos seres que contribuam, que ajudem, que façam para que um ser apenas possa crescer, se desenvolver com saúde, com conhecimento, com uma estrutura saudável, poder ficar bem. É muito simples de perceber isso. Para começar, para você nascer, primeiramente é preciso que um homem, uma mulher tenham uma relação sexual e venha depois a mulher
a gerar você. Com isto, ela primeiramente terá que doar, né, a si uma quantidade de tempo até que você irá se alimentar do alimento que ela trazer, dela, né, da energia dela e tudo mais, até que depois você nasce. Para você nascer, é claro que é preciso, além de uma mulher, que é a sua mãe, é preciso também que haja um médico para poder fazer a operação, um enfermeiro e todos os companheiros para ajudar nesta operação. Se for pensar mais amplo, é preciso também que haja um hospital, ou seja, uma estrutura que possa você estar ali. Além disto, os instrumentos dos hospitais, é preciso que uma fábrica tenha produzidos de maneira correta para que depois o médico possa utilizar estes equipamentos. É preciso que os médicos estejam focados, centrados e realmente queiram trabalhar bem para que você possa nascer com vida e bem. Depois disso é preciso que haja a estrutura do hospital, claro, para te manter ali por algum tempo. Sua mãe cuidando de você o tempo todo ali, se doando. Depois é preciso, é claro, que a mãe cuide de você, seus pais, né? Mas a mãe principalmente, te amamente e tudo mais, por um bom tempo. E depois, quando você cresce, é preciso que haja também os educadores, ou seja, professores, que te ensinem a ler, te ensinem a escrever, te ensinem a fazer cálculos, etc. Então você cresce cada vez mais. E para isso é preciso, claro, que esses professores estejam capacitados para isso. Então, muitas vezes eles tiveram que dedicar sua vida toda, por exemplo, estudando, para chegar nesse ponto depois de poder passar o conhecimento à frente e ensinar você a essas coisas. Fora isso, é necessário também a alimentação, né? Ou seja, a alimentação é necessário que haja plantação, que haja terra, que haja água para que esses alimentos possam crescer, por exemplo, frutas, legumes, etc. Então aí já necessitamos da água, da terra, do sol também, que é preciso de sol para que cresça saudável as frutas, né? A chuva para também é preciso, é importante. Então aí também foi necessário frutas, legumes, grãos, tudo isso também para seu crescimento, sua saúde, seu desenvolvimento. Ou seja, apenas essa estrutura, ainda em pequena escala que eu estou dizendo, já foram necessários uma dezenas de seres apenas para o seu desenvolvimento, apenas para você. Imagina só como devemos ser gratos por isto. Se não fosse dezenas de seres dispostos a dar e doar o tempo, como poderíamos estar vivos? O ser humaninho, até uns 5, 6 anos praticamente, ele é praticamente impossibilitado de sobreviver sozinho. Os animais, muitos como os pássaros, por exemplo, em poucos dias eles já podem se virar sozinhos. Mas o ser humano precisa de pelo menos uns 5, 6 anos para poder, nem é se virar sozinho, mas poder, digamos que, muitas vezes andar, fazer alguma coisa aqui e ali. Então o ser humano ele tem uma super necessidade de ter outros cuidando dele até um certo tempo. Com isso devemos ser muito gratos, pois se não tivéssemos isto, nem sequer estaríamos vivos, nem sequer teríamos chegado até aqui. Fora isso, tratando uma estrutura ainda mais grande, pensa bem que existem hoje cidades, estados, locais, casas, etc. Tudo isso algum ser teve que construir.
Né? Alguém teve que construir. É claro que acima de tudo sempre está o todo, o Espírito, Deus, Ele que anima tudo. Mas abaixo dele teve os seres humanos que tiveram que construir casas, locais, organizar tudo isto. E que você já vem, já está tudo hoje já praticamente pronto. Você é só ir e crescer de uma maneira muito mais fácil. É diferente, por exemplo, de um indígena, né? Uma tribo que nasce, por exemplo, no meio do mato. Ali as coisas são bem mais difíceis. Mas para quem já está numa cidade grande, as coisas são mais fáceis, muito mais fáceis. Devemos ser gratos a tudo isto, a todos esses seres que foram necessários para o nosso desenvolvimento. Sem isto, nem sequer teríamos vida. Fora isso, conforme vai tendo, voltando, quando vai tendo o crescimento no ser, claro que ele vai passando por muitas situações. Na escola, por exemplo, no qual você já tem contato com outros seres, você já começam os conflitos. Pode haver brigas, pode haver discussões, pode haver seres que lhe incomodem, que lhe zombem, façam bullying com você. Pode haver N coisas. Isso começa na escola já. Né? Você pode assistir a série, por exemplo, Amy White, Amy Frank, se não me engano o nome. Disponível na Netflix. Aquilo ali é o drama que acontece com todo jovem. Né? Ela vai toda muito contente e feliz pro seu primeiro dia na escola, com uma florzinha na orelha. Toda animada, feliz, achando que achará lá pessoas boas, amáveis, e tratarão ela bem, com respeito, e etc. Quando ela chega lá, é o oposto disso. Esse é o drama que acontece, por exemplo, quando você entra numa escola. E será a mesma coisa depois no trabalho, por exemplo, e etc. A não ser que você tenha muita sorte, mas muita sorte mesmo, de estar num lugar que todas as pessoas são amáveis, carinhosas, etc. Mas aqui no planeta Terra ainda está bem longe disto. Então, a chance é de que você passe por situações difíceis desde cedo na escola. Não só na escola, como também no ambiente familiar. Passará por situações também difíceis, provavelmente. Pode ser situações ruins vindo dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus parentes. Muitas vezes podem fazer mal para você de alguma forma. Mas, até mesmo, a todas essas situações que passaremos, escola, trabalho, em casa, situações negativas, isto também devemos ser gratos. Devemos ser gratos, pois isto cria em nós um ego extremamente forte. Cada situação negativa, se você encarar como um aprendizado, você estará agregando mais complexidade, mais força, mais como lidar com as situações, mais sabedoria. Você pode sempre encarar uma situação difícil, alguém que lhe magoa, alguém que lhe faz o mal, alguém que te machuca, alguém que zomba de você, te humilha. Você pode encarar sempre de duas formas, ou vendo de uma forma negativa, e com isto, é claro que você estará jogando uma energia negativa para o outro e também voltando essa mesma para você. Ou você pode encarar isso como um aprendizado. Quando alguém te humilhar, por exemplo, você pode perdoar o ser e aprender que esta é uma forma de não tratar os outros, de não ser assim com os outros. Quando alguém, por exemplo, for violento com você, verbalmente ou fisicamente, você pode aprender que isto não é uma maneira na qual você deve fazer com os outros. Pelo contrário, deve ser amável, bom, tratar de uma forma amorosa. Com isso, toda gama de coisa que vai acontecendo, mesmo situações ruins, você pode levar como um aprendizado e também ser grato a isso. Além disso, devemos ser gratos, é claro, pela natureza. Sem a natureza, não estaríamos vivos. É simples entender isto. Se a temperatura, por exemplo, ficar muito baixa,
o ser humano não sobrevive. Se ficar muito alta, também não sobrevive. Então é preciso que haja um equilíbrio disso para sobreviver. Fora isso, é preciso que haja água, sem isso também não sobrevive. É preciso que haja um oxigênio limpo, sem isso também não sobrevive. As terras têm que estar saudáveis para que haja as plantações e colheitas saudáveis para haver o alimento para você. Sem isso também não sobreviveríamos. As árvores são extremamente importantes para filtrar o ar. Enfim, na natureza há N variáveis de coisas em andamento que devemos ser extremamente gratos, pois sem ela também não estaríamos vivos. O ser humano não aguentaria. Depois disso, há toda essa gama de seres que eu já disse no começo, que foi necessário para o seu crescimento e sua vida. Se for olhar de uma escala mais ampla, fora esses seres, existe também, por exemplo, se seus pais trabalham um emprego, tem o chefe que também provém aquele dinheiro, e do chefe tem outro chefe, tem os clientes que provêm o dinheiro para o chefe, que esse dinheiro também vem uma parte para os funcionários, que podem também alimentar a família e que podem alimentar você. Se você olhar em uma escala ampla, por exemplo, você verá que não só essas dezenas de seres que foram necessários para o seu desenvolvimento, como há umas centenas, até às vezes até milhares que foram necessários, que tiveram uma pequena parte de contribuição para o seu desenvolvimento. Olhando tudo assim, dessa forma, você vê como somos todos necessários, um ao outro, como estamos todos interligados. Devemos ser extremamente gratos por isso. Gratos por ter toda essa gama de seres que contribuíram de alguma forma para o nosso desenvolvimento. Sem isso, nem estaríamos vivos. E com isso, passar a enxergar a vida de uma nova maneira. Não mais nos aborrecendo, não mais sendo negativos. Pelo contrário, vivermos sempre gratos. Como eu já disse, primeiramente grato por tudo, todos esses seres que foram extremamente necessários para o nosso crescimento, a nossa vida. Você pode até mesmo tirar um momento de gratidão no qual você fica em silêncio e pensa e agradece, seja mentalmente ou oralmente. Agradece a todos esses que já foram necessários, tantos os que te ajudaram, tanto até mesmo os que te prejudicaram, que foram também, como eu já disse, necessários para uma criação de um ego mais forte. A gratidão, em poucas palavras, é sempre ver o lado bom em tudo na vida. Você passar a viver dessa forma, de uma forma grata, grato por tudo na sua vida, seja bom ou seja ruim, sua vida se torna mais leve, no qual não há mais nada no qual lhe afete. Quando for coisas boas, você é grato. Quando for coisas ruins, você também é grato, pois são aprendizados. Eu espero que esse vídeo possa ter expandido um pouco a consciência da realidade e vermos como todos são dependentes um do outro aqui. E com isso, como todos devem contribuir um com o outro, para que todos ganhem. Todos. Assim como foi necessário dezenas de seres para que você tenha vida, esteja vivo até agora, nada mais justo que também contribuir para o desenvolvimento de outros seres. Contribuir de alguma forma, como por exemplo, trabalhando, estudando, contribuindo. Assim você está contribuindo para outros seres. Simples assim. . . 。 . 。 . 。 . 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
Desejo muita paz, muita luz no coração de cada ser. Vamos ser mais gratos e só desejar o bem para todos os seres. Deus abençoe.